Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Abralab. Para você que não conhece ainda a Abralab, está aqui nosso QR Code. Se você quiser anunciar o seu produto ou serviço, escaneie e participe da nossa família Abralab. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, o Bersan, falando em nome da Bersan. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado. Ele falou para mim nos bastidores que é o primeiro podcast dele, mas eu acho que não. Acho que ele já fez alguns escondidos aí. E hoje ele vai trazer um pouco de informação para nós aprendermos e conhecermos mais sobre a Bersan. Antes de perguntar sobre a Bersan, eu vou perguntar sobre o Bersan. Conta um pouquinho da sua história. Você me contou nos bastidores ali que seu pai iniciou algo, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória para as pessoas entenderem como que você começou aí esse processo. Sim, meu pai, ele trabalhou na Citec, Sim. era uma grande fábrica nacional de máquinas industriais para lavanderias, hotelaria, enfim. Sim. Ele trabalhou um curto espaço de tempo lá, mas ele sempre muito esperto, muito conhecedor. Logo montou também a empresa dele. E Sim. eu, desde pequeno, sempre fui acostumado a ver máquinas lá em casa. Sim. Sempre vi meu pai comprando, restaurando, vendendo. Ele fazia assistência técnica também, atendia São Paulo e até algumas cidades do interior, porque Sim. naquele tempo São Paulo andava, né? Não tinha esse trânsito caótico que nós temos hoje, não tinha radares, não tinha rodízio. Então ele atendia até Sorocaba, Votorantim, Arujá, enfim. E desde pequeno fui acostumado com máquinas. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Em determinado momento a idade foi chegando para ele. Foi quando eu decidi entrar no ramo também. Sim, sim. Aí eu montei a minha empresa. A princípio comecei comprando, fazendo a restauração e vendendo. E anos depois eu iniciei também a fabricação e hoje a gente trabalha com máquinas usadas restauradas e também com máquinas novas, vendo para o Brasil inteiro. Maravilha, muito bom. Então esse é um pouquinho da história do Bersan, que vai falar sobre a Bersan. Vocês estão quantos anos aí no mercado, já em atividade? A Bersan hoje tem 21 anos praticamente de mercado. Sim. Como eu falei, desde o início ela com máquinas usadas. E há uns 3 anos e meio aproximadamente, também com a linha de máquinas novas. Sim, maravilha. Hoje, Bersan, nós estamos com esse podcast focados ali na feira da Lavitec, né? Você que ainda não tem as informações, é só escanear o nosso QR Code aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas até relacionadas à feira, né? O que a Bersan vai oferecer, enfim. Então, eu gostaria de colocar algumas perguntas que nós vimos aqui, as dores, o que as pessoas procuram dentro da sua área de atuação. Gás ou elétrico, né? Ao escolher novos equipamentos, quais são os prós e os contras de cada sistema e como decidir qual é o melhor para essas operações? Essa pergunta acontece muito. Sim. Muito. E cada lado tem suas vantagens e desvantagens, certo? Mas alguns detalhes fundamentais têm que ser observados. Sim. Por exemplo, se você for para o gás, você tem um custo menor. Hoje, vamos dizer que em média, um botijão de gás de 13 quilos, só para a gente fazer uma comparação aqui, custa aproximadamente aí uns R$130, certo? Sim. Uma máquina de uns 15 quilos, ela gasta cerca de 800 gramas de gás por hora trabalhada. Sim. Então você pode calcular aí que você vai ter aproximadamente uns R$8 de custo de gás por hora num secador a gás. Sim. Essa é a conta. Se você for considerar um secador elétrico de mesma capacidade, ou seja, 15 quilos que a gente está usando aqui para exemplo, ele tem cerca de 15 mil watts. Sim. Se você converter, são 15 quilowatts. E o quilowatt hoje no mercado, você fazendo uma média território nacional, 80 centavos o quilowatt. Sim. Uma máquina de 15 quilowatts vai dar R$12 hora. Então, na comparação, secador elétrico de 15 quilos, você gasta aproximadamente R$12 a hora trabalhada. Sim. Enquanto no gás você vai gastar 8. É uma diferença aí de uns 30 e poucos por cento. Sim. Normalmente a pessoa começa por aí, pelo custo. Sim. Só que tem os outros lados. Por exemplo, a elétrica, você não tem preocupação de estar trocando botijão de gás, preocupado com o nível do botijão de gás, que normalmente só acaba no fim de semana, acaba no feriado, ou acaba à noite, quando é mais difícil de você repor. Não tem que estar arrastando botijão para cá, para lá. Cada um tem sua vantagem. Se você optar pelo elétrico, você tem que investir numa rede elétrica muito mais robusta, cabeamentos muito mais grossos. Sim. Dependendo do tamanho do imóvel da pessoa, o investimento é alto, porém é uma única vez. Sim. Então tem que considerar lado A e lado B. Mas se for considerar apenas o custo para trabalhar, custo de hora trabalhada, no gás sai mais barato, cerca de 30 e poucos por cento. Tá. Então, assim, é necessário fazer essa conta. Agora, só uma pergunta minha aqui dentro do que você respondeu. Dentro de cada operação,
terreno conta, tipos de ação conta para que eu tome decisão A ou B ou não? Como que funciona essa escolha final? Por exemplo, você falou que cabeamento é mais caro, né? Como que eu coloco isso na balança? Como eu sei o que é melhor? O que eu tenho que ter de informação? Parte geográfica, o tipo de região, isso conta também ou não? Olha só, para quem está montando uma lavanderia, o ideal é analisar tudo, mas tudo mesmo. Sim. Não só a região, vizinhança, nível de segurança, movimento na rua, fluxo de pedestres ou coisa do tipo. Não só isso. Você tem que Sim. analisar também o imóvel em si. Eu, lá na minha empresa, vejo muito, a pessoa chega e fala assim, não, nós estamos iniciando agora, nosso recurso é um pouco limitado, então a gente está buscando o mais baixo custo possível. Sim. Aí ele vai e aluga uma casa, um exemplo. Sim. Só que você não sabe quantos anos essa casa tem, você não sabe a estrutura elétrica que essa casa tem, espessura dos fios. Provavelmente não foi desenvolvida, não foi construída para uma lavanderia, então o esgoto nem tem vazão suficiente para uma lavanderia. Sim. Outra coisa também, às vezes a pessoa acha um ponto lindo, um imóvel muito bem construído, mas é uma região que falta água. Sim. Que é o principal fator para uma lavanderia, é água. Então tem muitos fatores a se observar. Outro erro que acontece muito, a pessoa chega lá e já alugou o ponto. Aí quando ela começa a perguntar, olha, só que lá não tem trifásico. Máquina usada, toda máquina é trifásico. Sim. Então como é que você vai ligar uma máquina trifásico num imóvel residencial que só tem o 220 monofásico comum? Sim. Hoje a gente tem o inversor de frequência que eu posso instalar em qualquer máquina, seja ela nova ou usada, mas é um custo à parte. Sim. E existe um inversor para cada motor, né? De acordo com a potência do motor, quantos cavalos, você vai pôr um inversor maior. E isso agrega custo. E não é só o inversor, você tem que comprar uma caixa, comprar cooler de ventilação, relé térmico, contatores, uma série de outras coisas. Tudo isso ele poderia ter economizado se ele tivesse buscado informações sobre as máquinas pesquisa, antes de alugar o ponto. Muito bom. E tem outros vários fatores. Por exemplo, o cara chega, já alugou lá o ponto. Eu quero essa máquina, essa máquina, essa máquina. Quando vai ver, não passa na porta. Não analisou antes. Aí quer um secador de 30 quilos, a porta dele tem 80 centímetros de largura. Exatamente. Eu quero lavar tantos quilos. Para você lavar tantos quilos por dia, você tem que ter essa máquina. Mas essa máquina não passa lá na porta. E aí vira um transtorno. Então, o ideal que a gente recomenda é pesquise os produtos primeiro para depois você buscar um local que comporte aqueles produtos que você pretende adquirir. Sim, muito bom. Senão não chega em lugar nenhum. Perguntei para você por quê? Porque nos nossos cursos nós temos pessoas que já são do nicho de lavanderia há muito tempo, mas assim, tem novos investidores que querem emprestar e às vezes não tem esse pontapé inicial, eles não sabem como agir, né, o que fazer. Então, aqui já tem uma dica de ouro para vocês aí. Então, faça essa pré-análise, segundo o Bersan, faça essa pré-análise de tudo, tá? Não é um ponto só, não é um ponto específico, né? Para que você não tenha dores de cabeça futuras aí no seu negócio, ok? Tem mais uma perguntinha aqui. Automação gera economia? Olha a pergunta. Além do custo inicial, quais são os verdadeiros ganhos de produtividade e economia que a automação pode trazer a longo prazo para um negócio? Vários. Não só economia, como gera padronização também. Sim. Por exemplo, vamos falar de produto químico. Muita lavanderia que está iniciando que não quer investir ou não pode, no início, investir em dosadores, investir em máquinas já automatizadas de fábrica. Sim. E aí o que acontece? Ele vem com a canequinha, joga o produto na máquina. Sim. Aí na próxima lavagem ele vem com a canequinha de novo e joga o produto na máquina. Só que nem sempre ele vai jogar exatamente a mesma quantidade. Sim. Sem contar que às vezes cai no chão, às vezes respinga na máquina, começa até a danificar a máquina e assim por diante. Mas o que causa isso? Tanto causa o prejuízo porque ele não está pondo sempre a mesma quantidade. Se ele põe em excesso, ele tem um prejuízo. Como causa um problema que uma hora a roupa está mais cheirosa, uma hora ela está menos cheirosa. Porque uma hora teve mais produto, uma hora teve menos. Tem dia que ela sai mais branca, tem dia que ela sai mais amarela. Tudo por falta de investir na automação. Por outro lado, a água também. A água é a mesma coisa. Se for no manual, uma hora o funcionário vai até o nível máximo, uma hora ele vai até um nível um pouquinho mais baixo. Numa distração, ocupado fazendo outro trabalho, ele deixa até a máquina transbordar e a água vai para o ralo, sai pelos eixos, sai pelo ladrão, sai por todo canto. Tudo isso é prejuízo. Se você pensar nas secadoras, também a automatização é importante. Porque máquina sem controle de temperatura, além dela consumir energia o tempo inteiro, levando a temperatura lá para cima sem necessidade, ela vai estar danificando os tecidos, danificando a roupa do cliente. Um dia ela sai mais macia, porque secou na temperatura ideal. Um dia ele deixou subir a temperatura e foi lá para cima.
Se você automatizar, você vai lá, programa a temperatura ideal de trabalho. Sim. Praticamente toda peça de roupa hoje tem a etiqueta com as recomendações, né? Mas eu recomendo trabalhar em torno de 60 e 65 graus, mas cada caso é um caso. Sim. Atingiu aquela temperatura, o sistema de aquecimento desliga, porém a máquina continua em funcionamento. Sim. Já está economizando o gás ou a energia, porque está só girando o cesto. Muito bom. E não danifica. Ou seja, alguma em qualquer ponto, seja na água, seja no produto, seja no gás, seja na elétrica, é economia para o empreendedor. Não tem como trabalhar sem esses indicadores, né, Bersan? Você tem que ter esse acompanhamento. Automatização é acompanhamento e é mais valor para a empresa, né? Porque você, por exemplo, se você não tem um produto final bom, é uma coisa. O problema é os prejuízos que você começa a ter com gastos excessivos aí por não ter esse controle. Sim. E alguns detalhes podem causar, inclusive, danos aos equipamentos. Exatamente. Porque, por exemplo, um secador que trabalha com excesso de temperatura, ele está sofrendo. O material está sentindo. Sim. O rolamento está sentindo, o cesto está sentindo, o eixo está sentindo e assim por diante. A máquina que trabalha com excesso de água, também. Uma hora essa água chega onde não deveria chegar, ou ela transborda, escorre produto pelas laterais. E nada disso é barato, prejuízo. Né, Bersan? Nada disso é barato. Então não tenham prejuízo. Sigam as dicas aí do Bersan para que você cresça no seu negócio, ok? Mais uma perguntinha aqui. Erros de projeto e instalação. Quais são os erros mais comuns? Você que já tem uma experiência de muitos anos aí, acompanha o seu pai, né? Essas transições aí. Então, quais são os erros mais comuns no projeto de instalação de equipamentos que mais causam prejuízos e como evitá-los desde o início? Antes de responder, já digo que a maior faculdade que tive foi meu pai e é meu pai até hoje. Sim, eu acredito. Tanto pelo fator pai como pelo fator profissional que ele sempre foi. A experiência que isso te gerou, né? Muito conhecimento. Mas respondendo a pergunta, vamos lá. Alguns dos erros que a gente vê. Na hora da montagem, o técnico passa a recomendação de cabeamento de X milímetro. Sim. O encanador passa a recomendação de tubulação de X milímetro, mas aí por questão de economia, seja por dificuldade ou seja mesmo por querer economizar, vai lá e coloca um fio mais fino, por exemplo. Sim. O que o fio mais fino vai causar? A princípio ele teve economia na hora da compra, porém o fio mais fino trabalha mais quente. Sim, o aquecimento dele E fato. o aquecimento, a amperagem lá em cima gera mais consumo. Sim. Então ele economizou uma vez, que foi no momento da compra, porém ele vai ficar a vida inteira pagando essa economia, ou seja, tendo mais gasto, porque ele economizou no fio, colocou um fio errado. Entendi. Outra coisa que acontece também, disjuntor mal distribuído, a máquina desliga no meio do processo, danifica o processo, apaga a memória da máquina, ou coisas do tipo, também é um erro. Outra coisa também, se puder, hoje nós temos o inversor de frequência, que é um equipamento super moderno, que inclusive permite você ligar a máquina trifásica no 220 monofásico comum. Se a pessoa puder, se ela tiver condições, mesmo que ela compre uma máquina usada, a gente recomenda muito que coloque o inversor. Por quê? Ele gera economia de energia, porque ele não dá pico de amperagem quando a máquina liga. Ele tem uma rampa de aceleração e ele começa a girar o motor bem lentamente. Então, como se ele fosse um estabilizador. Exatamente. Não tem aquele consumo excessivo de energia. Isso já proporciona economia. Não dá tranco na máquina, que também evita danos. Não desgasta a correia, porque ele parte muito suavemente. Pra você ter ideia, hoje até as centrífugas modernas freiam eletronicamente via inversor de frequência. Não tem nem mais a necessidade daquele pedal antigo. Olha só. Então, a gente recomenda que sigam as instruções dos fabricantes e sigam um profissional qualificado para montar um empreendimento que funcione e dê lucro. Pergunta do Alex agora. A aquisição desse aparelho, ela é mais fácil de se conseguir e a instalação dela também? Vocês dão uma consultoria para a instalação disso? Como funciona? Do inversor, você fala? Isso. Então, inversor de frequência hoje é um aparelho super comum. Você compra em qualquer casa de componentes elétricos. Sim. Ou até em sites que a gente tem vários aí na internet que vendem produtos diversos. Você digita lá o inversor que você quer, a capacidade do motor que você precisa e você vai encontrar aos montes. Sim. Tanto nacionais quanto importados. Sim. A Bersan recomenda que use produtos nacionais. Nós temos aí pelo menos 2 grandes marcas, não vou citar o nome, mas qualquer um pode pesquisar facilmente e Coloca ali nos comentários aí que ele responde para vocês nos bastidores. Coloca lá. Mas tem 2 excelentes marcas com garantia, com um excelente custo-benefício e a durabilidade imensa. Para você ter ideia, um inversor de frequência tem vida útil de mais de 10 anos. Nossa! Desde que você instale de acordo com as normas, aliás, de acordo com as recomendações
que o fabricante passa. Muito bom. O que são essas recomendações? Primeiro, o inversor da mesma potência, capacidade do motor que você vai usar, uma caixa com ventilação, de preferência 2 cooler, um jogando ar para dentro, um jogando ar para fora, relé térmico, contatores, todos os componentes para que o inversor tenha proteção se porventura tiver um raio lá fora, alguém bateu no poste, fechou um curto. Sim. Tem sistemas que vão poupar e salvar o teu inversor. Muito aí o que ele proporciona de economia é incalculável. Maravilhoso. Então aqui tá os contatos aqui do Bersan. Então se você tem mais dúvidas sobre isso, coloca aqui nos comentários, aí ele vai responder para vocês no tempo hábil de como que funciona esse processo. É bom esses detalhes porque para quem está na área, às vezes ele é até um pouco mais simples, né? Eu perguntei da consultoria, dessa ajuda, porque às vezes a pessoa já tem todo o maquinário, já tem todas as peças, mas quer colocar apenas esse item, né? Uhum. Então, assim, essa ajuda de vocês, com certeza vão fazer perguntas para você nesse sentido aí. Eu tenho certeza que ele vai estar apto aí a responder com qualidade para vocês, sim, ok? E o inversor também tem uma outra grande utilidade, que, aliás, tem sido a mais utilizada ultimamente. Sim. Que é gerar o trifásico para quem não tem o trifásico no imóvel. Também é possível isso. Que acontece muito da pessoa alugar numa localidade que não tem trifásico no imóvel, ou às vezes não tem nem na rua. Sim. E aí como é que faz? A gente instala o inversor de frequência na máquina do cliente, seja ela uma máquina nova ou seja uma máquina usada. Aí ele recebe o monofásico 220 volts comum, que alguns chamam de bifásico, né? Sim. E aí ele sai trifásico. Ou seja, a máquina permanece com a característica original, o motor trifásico, que é um motor muito mais durável e muito mais econômico. Ele alimenta com 220 no inversor e sai trifásico do motor. Mantém a originalidade da máquina. Entendi. Aí você pode montar em qualquer lugar. Muito bom, muito bom. Eu não sabia disso, tá? Pode ser que você que está assistindo sabia. Eu não sabia. Essa informação para mim já prestei serviço para várias empresas que tinham a necessidade de um trifásico, mas eu não sabia que tinha essa possibilidade aí. Tô aprendendo com o Bersan aqui, tá vendo só que bacana? Esse é o podcast da Abralave. Vamos lá, mais uma perguntinha. Reformas que só pintam. Como identificar uma reforma de equipamento que é apenas superficial e não resolve o problema de fato, garantindo que o investimento valha a pena? Isso é uma coisa que eu vejo bastante. Sim. Vejo muito, inclusive, em anúncios, né? De vários portais aí que tem pela internet. Você vê lá a máquina anunciada. Às vezes eu faço alguma pesquisa para me atualizar do que está sendo praticado no mercado em relação a preços. Sim. E também, às vezes, eu estou fazendo pesquisas mesmo procurando uma determinada máquina usada para me comprar, restaurar e vender. Sim. Atender um cliente. Às vezes o cliente me liga e fala, você tem essa máquina tal? Eu tenho várias parecidas, mas ele quer aquela capacidade, por exemplo. Sim. Aí eu vou e faço uma busca, compro, restauro no padrão Bersan e atendo o meu cliente. Uhum. E muitas vezes, durante essas buscas, eu me deparo com preços que são impraticáveis. Não casam. E às vezes eu me deparo com fotos que só de olhar uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo, que vive ao lado de máquina industrial desde pequeno, como eu falei anteriormente, eu vejo que não condiz. Mas, para uma pessoa que não tem muito conhecimento, como é nosso caso, tem alguns detalhes que você observa. Por exemplo, na lavadora. Tu abriu a tampa da lavadora, você olha nas duas laterais entre o cesto interno, que é ali onde gira, né? Sim. E o cesto externo. Tem um vão entre esses dois cestos. Sim. Ali você vai observar se está tudo bem limpinho, bem vedado, bem caprichado, ou se tem crosta de produto químico, se tem crosta de ferrugem, se tem fiapo de roupa, coisas do tipo. Se você visualizou algo desse tipo, já mostra claramente, inegável, que aquela máquina foi só maquiada, vamos dizer assim. Só deram uma lixinha e uma pintura e estão dizendo que reformou. Sim. Uma situação assim, não foi verificado rolamentos, não foi verificado retentores ou gachetes. Que é o que realmente importa, né? Exato. Não foi verificado vedações, descarga. Provavelmente é um painel até antigo que talvez não esteja funcionando direito ou que não vai dar o rendimento que deveria dar. Coisas assim. Nos secadores também não é difícil de perceber, porque tem mais ou menos a mesma situação. Tu abre o secador e olha entre o cesto e o outro. O secador você vai ver entre os furinhos ali mesmo, da tela perfurada. Sim. E você vai observar pelos ali, fiapo. Às vezes tem até botão de camisa, tampa de caneta, clips. Tem um monte de sujeira que se acumula ali. Aquela poeira. Ou seja, claramente também só foi pintada por fora. Não foi sacado o cesto, não foi feito verificação de eixos e coisa do tipo. Aproveitando aqui o gancho, eu já vou explicar para quem não tem muita noção do que é uma máquina reformada. Máquina reformada é o seguinte, lá na Bersan, por exemplo, nosso padrão tirou o pedido, emitiu a ordem de serviço, coloca a máquina no canto, começa a fazer a desmontagem total.
A gente desmonta a máquina em 30, 40 partes, dependendo do modelo, às vezes até mais que isso. Nossa. Aí é feito todo o tratamento anticorrosão dentro e fora, em cima e embaixo, vira a máquina às vezes de lado, vira de cima, vira de baixo, faz todo o tratamento anticorrosão, deixa ela praticamente na chapa. Sim. Aí os eixos, a gente verifica se tem algum desgaste, se tem alguma microfissura. Caso tenha, vai para a tornearia. Às vezes é possível fazer um preenchimento e ajustar. Quando não é possível, já faz um eixo É bem novo. cirúrgico, né, Versa? Aí a gente substitui todas as peças sujeitas a desgaste. Quais são essas peças? Rolamentos, retentores, algumas máquinas usam gacheta, também são substituídas. Vedação dos dois lados, toda nova também. Aí, parte elétrica, não reaproveito nada, nenhum botão, nenhum metro de fio, nenhum interruptor, nada. Sim. Toda a parte elétrica nova. E aí a gente faz a montagem, pintura, aplicação de verniz para dar mais proteção e para dar beleza, para dar um brilho também, né? Sim. E aí faço os testes, tiro fotos, tiro vídeos, salvo numa pasta no computador. Se daqui a 1 ano, 2 anos, aquele cliente me comentar qualquer coisa em relação àquela máquina, eu tenho os conteúdos dela todos salvo numa pasta do computador. Eu consigo, por exemplo, informar o número do rolamento que tem lá, o número do retentor que tem lá. Se ele comentar, a gente achou uma sujeira estranha aqui, um exemplo, né? Sim. Uma sujeira estranha, não sabe se já tinha. Eu abro as fotos na pastinha, mostro todas as fotos lá. Tem lá, inclusive, o nosso logo, o número do pedido. Em alguns casos, quando a gente põe até o nome do cliente, hotel tal, lavanderia tal. Tá tudo ali para ele não achar, é uma foto de uma máquina igual à minha, mas não era a minha. Então, a gente põe tudo isso lá. Isso é uma reforma completa. Aí você faz os testes, a máquina funciona tudo perfeitamente, embala adequadamente, parafusa num pallet, põe na transportadora e entrega para o cliente. Muito bom. Aí sim é uma máquina restaurada como deve ser restaurada. Porque só pintar não adianta. Não adianta. Sim. É uma economia que vai causar sérios transtornos. Imagine só que, por exemplo, um cara que comprou uma lavadora que não foi aberta, que não foi higienizada, não foi tratada por dentro. Às vezes ela ficou lá meses parada, a pessoa fechou a lavanderia, ou até ela tá com a lavanderia, mas aquela máquina ele substituiu e encostou ela lá por muito tempo. Aquela crosta de ferrugem, aquela crosta de produto químico que se cria com o passar do tempo, ela vai permanecer lá. Às vezes você abre a tampa do cesto, o cesto está brilhando, porque o inox é um material brilhante, é um material que se mantém limpo. Porém, as partes entre um cesto e outro, que a gente chama de cesto interno e cesto externo, aquilo ali tem sujeira, tem crosta. Está lá estacionado lá. Aí quando a pessoa comprou, vai lá, liga, põe água e começa a bater, aquelas sujeiras começam a se soltar, conforme a máquina vai girando e a água vai batendo ali, acaba danificando a roupa do cliente. E ninguém quer isso. Isso. Aí ou você vai ter que relavar 2, 3 vezes, ou em alguns casos pode até manchar e você tem que indenizar a roupa do teu cliente. E dependendo do que você está indenizando, a dor de cabeça é grande. Entendeu? Acontece muito, infelizmente. Muito bom. Aí, pegando o gancho dessa pergunta, não é pergunta de ninguém, agora é pergunta minha. De forma, assim, rápida e objetiva, é possível alguém que não é da área identificar essa máquina ou não? Se ela tem uma boa ação ainda pela frente, é necessário uma consultoria, por exemplo, de uma empresa como a Bersan para analisar essa máquina, ou a olho nu eu consigo ver isso? Não. Qualquer pessoa que pretenda montar uma lavanderia pode analisar. Observe esses detalhes que eu falei entre o cesto interno e o cesto externo. Isso é uma dica importante, serve para lavadora, serve para secador e até para centrífuga também. Na centrífuga, entre o cesto que gira e a tampa superior, também há uma greta que você consegue visualizar. Tem crosta de sujeira, de ferrugem, coisas assim. Tem outros detalhes que você pode observar, por exemplo, desgaste da polia, né? Porque quando a correia é nova, ela encaixa justamente rente com a polia. Se você olhar uma polia e a correia estiver lá embaixo, ou ela estiver muito fina, você já sabe que tem desgaste ali, vai te gerar manutenção logo logo. Entendi. Outro detalhe, observa se todos os comandos, todos os botões, todas as funções dos painéis estão ativos, estão funcionando. Se não tiver, já vai ter chateação. Se você achou uma máquina barata na internet, tá barato, eu vou aproveitar essa oportunidade. Você chegou lá, o cara, não tem como ligar, não tem trifásico aqui ou coisa do tipo, já é um alerta. Isso. Entendeu? Como é que tu vai comprar um negócio sem testar? Sem Olha quanta dica de ouro para você, hein? Exatamente. Tem muitas situações. Outra situação, por exemplo, olha as cabeças dos parafusos, seja lavadora, secador, centrífuga, calandra. Se tiver muito enferrujado, muito corroído, ele já perde aquele formato sextavado onde encaixa a chave. Se aquilo ali tá assim, enferrujado, apodrecido, é porque ele tá lá há décadas. Isso. Aquela máquina não foi aberta, aquela máquina não foi restaurada. E além disso, para uma futura manutenção também, você vai ter muitas complicações. No caso de centrífuga, pressiona o pedal do freio, vê se ele tá
dando pressão, se ele volta sozinho, se você apertar o pedal e ele ficar lá embaixo, você já sabe que é fria, que não mexeu o que tinha que mexer. Sim. Procura Olha a Bersan, quanta que a dica Bersan de vai ouro ter o para que a vocês, pessoa hein? precisa. Muito bom, muito bom. Tô aprendendo com o Bersan aqui também, que eu participo dos cursos aqui já há 4 anos. Vou acompanhando cada um dos que trazem novas informações, eu já tô aprendendo bastante com ele aqui, já vou levar isso para a vida, ok? Tem mais uma aqui, peças e manutenção. Por que é tão crucial pesquisar a disponibilidade de peças de reposição antes de comprar uma máquina nova? E como isso pode salvar uma empresa de futuras dores de cabeça? Então, aí eu já diria que isso é importantíssimo não só para quem vai comprar nova, mas também para quem vai comprar usada. Sim. No caso da usada, por exemplo, é importante você fazer uma pesquisa para saber se amanhã ou depois, quando você precisar de determinado componente, você vai achar para comprar. Sim. Existem máquinas industriais hoje rodando aí facilmente com 30, 40, 50 anos de uso. Sim. E isso não é demérito, tá? Não é, porque naquele tempo o pessoal não economizava material. Eram equipamentos feitos para durar. É igual os carros antigos, né? Exato. A lataria, né? É tipo batia um Jeep, carro né? daquele e não amassava. É tipo Hoje em Jeep. dia. Seu Chico, meu pai, tem um Jeep 66 que é mais forte do que muito carro moderno por aí. Muito bom, muito bom. Mas tem peças que você não acha mais facilmente. Sim. E aí é importante você pesquisar para ver até onde é viável. Muito bom. Porque antigamente você não tinha os projetos tão modernos como tem hoje. E inclusive a facilidade de se projetar um equipamento como se tem hoje. Sim. Então, em alguns casos, eles usavam os rolamentos de modelos que vinham de fora, que você chega numa casa de rolamento comum de bairro, você não acha. Tem máquinas que usavam aquelas caixas de redução, né? Para chegar na rotação exata da lavadora, tinha uma caixa de redução. Sim. A Citec mesmo usava muito isso. Ela tem uma coroa de bronze ali dentro, que é um material caríssimo. Sim. E não só o material é caro, como a hora trabalhada do torno para fazer aquela peça é caríssimo. Sim. Então, se você compra uma máquina dessa perfeita, maravilhosa, você vai usar 10, 15, 20 anos. Show. Mas se por uma infelicidade tu comprou uma que já está desgastada, às vezes por uma falta de zelo do proprietário anterior, rodou com baixo nível de óleo, ou ele não tinha inversor e a máquina dava muito tranco toda vez Ela que até está funcionando, né? Pode estar funcionando, mas com a vida útil muito curta. Sim. E aí você tem um problema numa peça dessa, você está enrolado. Sim. Porque o custo é altíssimo. Então, às vezes, você tem essa opção barata, mas aquela ali que é um pouco mais cara ou um investimento mais elevado, Sim. mas ela vai te dar uma tranquilidade muito maior, um rendimento muito maior bom. E, logicamente, não vai parar. Sim. Porque é um dos grandes problemas também, principalmente do iniciante. Sim. Muitas vezes, não por economia, mas às vezes até pelo momento da pessoa, ele compra apenas uma máquina de cada. Ele compra uma lavadora, uma centrífuga, um secador. Sim, sim. E, se puder, uma calandra, que ele fica com o kit completo das 4 peças. Uma de cada. Sim. Se ele tiver um problema, ele parou a lavanderia inteira. Exatamente. Olha, isso não pode acontecer em momento algum. Então, se você não pode investir numa máquina nova, pelo menos compre uma máquina restaurada de uma empresa qualificada que faz uma restauração de verdade. Sim. Que ela vai te entregar nota, ela vai te entregar garantia, uma empresa que existe. Sim. Porque eu vejo muita gente anunciando em portais, até em grupos de lavanderia, que eu vejo que se criaram vários. Pessoas, de alguma maneira, entram nesses grupos e começam a anunciar lá, vendendo produtos, vendendo máquinas, enfim. Só que você vai procurar, a pessoa nem tem um endereço fixo, não tem uma sede. Ou seja, você pagou, o cara já talvez nem te atenda mais. Sim. Você precisou de uma assistência, não te atende mais. Sim. Então procure uma empresa qualificada que vá te dar todo o suporte antes da venda, durante a venda e no pós-venda. Sim, sim, né? sim. O meu pai sempre falou pra gente. Eu tenho 2 irmãos e o meu pai sempre deu a mesma lição para nós 3. Sim. Embora os outros 2 estão em outras atividades. Sim. Trabalham no ramo de lavanderia. Mas o meu pai sempre falou, cliente quer ser atendido e quer ser ouvido a qualquer momento. Tinha um colega dele que falava, sexta-feira à tarde eu desligo o telefone e só ligo segunda. E meu pai falou, e sempre fala, que faz exatamente o contrário. É atenção o tempo inteiro, qualquer hora do dia, tarde ou noite, sábado, domingo e feriado. A confiança e a tranquilidade que isso traz. O cliente, ele quer ser ouvido e quer ser atendido. Sim. Se o cliente te ligar num sábado, num domingo, ou te ligar durante a semana mesmo, 9, 10, 11 horas da noite, e você atendê-lo, você resolver o problema dele, ele nem vai se preocupar com o preço. Mas ele nunca vai esquecer o atendimento que você deu a ele. Sim, a segurança que isso traz, né? Sim, verdade. Você ganha esse cliente para sempre. Ele pode até não ter condição ou não estar precisando comprar no momento, mas se você o atendeu e resolveu o problema dele fora de hora,
ele não vai esquecer. Muito bom. Fato isso aí. Fato. Muito bom. Essa é a Bersan, tô gostando. Já virei fã aqui, já ganharam mais um seguidor. Vamos fechar um pedido. É, isso aí. Para você que está nos assistindo, né, olha só quanta coisa importante que o Bersan está trazendo para a gente. Dos cuidados que você deve ter, como que funciona, porque geralmente o que acontece? Quando a pessoa iniciou até na área de lavanderias, ou às vezes até ela já tem um tempo, mas ela não tem esse olhar clínico para certas partes, né, de como analisar a máquina, enfim. Então, essas dicas são muito importantes. Pausa o vídeo aí, volta, assiste de novo, anota para que você não perca dinheiro, tá? Porque isso aí é perder dinheiro. Você não pode perder dinheiro. Seu negócio tem que crescer e prosperar, ok? Eu gostaria agora, Bersan, de não olhando para mim, mas olhando para sua câmera ali, que você dissesse um pouquinho para nós do que vocês vão estar apresentando lá na Lavitec, né? O que vai ser o diferencial de vocês, o que vocês vão estar apresentando para quem vai participar da feira, o que esperar da Bersan na Lavitec? Legal. Bom, essa Lavitec novembro de 2025 vai ser a nossa segunda participação. Nessa edição estaremos levando stacks de autoatendimento, produção própria Bersan, equipamento 100% nacional, todos os componentes, sejam elétricos ou mecânicos, nacionais, e alta durabilidade, beleza, várias capacidades para atender qualquer tamanho de lavanderia que você pretenda montar. E além das stacks, nós temos lavadoras, centrífugas, secadores e calandras de passar, temos também lavadoras extratoras e lavadoras com barreira, todas na mesma linha, 100% nacionais, vendemos para todo o território brasileiro, temos parceria com diversas transportadoras e consigo fazer chegar a máquina até você em qualquer ponto do país. É só pesquisar aí, bersanmaquinas.com.br. Maravilhoso. Olha só quanta coisa bacana. Vão lá, visitem a exposição que eles vão estar trazendo para vocês dentro da Lavitec. Eu vou estar passando por lá também, vou tomar um cafezinho com o Bersan, com certeza. Vou fazer umas gravações lá, porque já é um parceiro nosso. Então, assim, não perca tempo, né? Vá atrás desse entendimento, da compreensão desses detalhes que são fundamentais para que você consiga aí ter um crescimento positivo, ok? Bersan, foi um prazer estar com você. É o primeiro de muitos podcasts. Quero ouvi-lo de novo, porque eu tenho certeza que vão gerar muitas perguntas. Então você vai ter que fazer o podcast parte 2 aqui, porque eu sei que sempre é assim. A gente posta um podcast, começam as perguntas lá, algumas positivas, algumas não, algumas críticas, né? Porque as pessoas querem aprender, querem saber mais e o Bersan está aí para responder para vocês. Então, nos vemos em breve. Espero que na feira seja um sucesso para todos nós. Será? E que será um crescimento positivo lá na Lavitec, com certeza. 2025 aguardamos vocês, tá bom? Um abração e até o nosso próximo podcast.